tudo bem? Meu nome é Henrique e hoje a gente vai resolver um exercício sobre ondas. Uma onda senoidal de 500 Hz se propaga em uma corda a 350 metros por segundo. Qual a distância entre dois pontos da corda cuja diferença de fase é π sobre 3? Qual é a diferença de fase entre dois deslocamentos de um ponto da corda que acontecem em um intervalo de 1 microsegundo? Bom, primeiro vamos tomar os nossos dados, né? Ele nos deu aqui a frequência da corda, da onda, que é 500 Hz, e a velocidade com que ela se propaga, que é 350 metros por segundo. Bom, o que é uma onda senoidal, né? Uma onda senoidal é uma onda que vai obedecer à função seno. Aqui a gente tem ela graficada, né, no gráfico. Bom, a função seno ela tem essa propriedade aqui, ela sai do zero, ela atinge o seu ponto máximo aqui em π sobre 2, o seu ponto mínimo em π. Desculpa, ela chega no zero em π, o seu ponto mínimo em 3π sobre 2, e depois ela volta aqui para o zero em 2π. E a partir daqui ela vai repetir esse mesmo percurso, né? Esse tanto aqui, do zero até o 2π, é o período dela, né? Depois daqui ela começa a se repetir. Bom, na letra A, ele quer a distância devido a uma defasagem de π sobre 3. Bom, o que ele quer dizer com defasagem, primeiro? Bom, vamos imaginar aqui essas bolinhas como se fossem partículas que estão se movendo sobre esse caminho, tá? Digamos que eu tenho uma bolinha que está aqui, ó, em π, e uma bolinha que está aqui no zero, por exemplo. Essa bolinha que está no zero, ela está atrasada em relação a essa que está aqui no π, né? Isso é o que a gente vai chamar de defasagem. Nesse caso aqui, essa bolinha que está no zero, ela teria uma defasagem de π em relação a essa primeira bolinha aqui. O que ele quer saber qual que é a distância de uma defasagem de π sobre 3. Bom, para isso a gente precisa definir alguma distância aqui na nossa onda, né? E existe uma quantidade que é extremamente importante, que é o comprimento de onda, né? Que é isso que a gente vai ter que definir. O comprimento de onda ele sempre vai obedecer essa relação aqui, ó. A velocidade é igual à frequência vezes o comprimento de onda. Eu vou passar a frequência aqui para o outro lado dividindo e vou substituir os valores, porque a frequência e a velocidade nós temos, né? Bom, aqui só para a gente ver essa unidade direitinho. Em cima a gente tem metros por segundo, né? E aqui a gente tem hertz. Hertz ele é 1 sobre segundo, tá? Então a gente pode inverter essa fração aqui de baixo. E aí ela vai ficar assim, ó. Vai ficar metros por segundo, que vai multiplicar segundo sobre 1. A gente cancela os segundos e isso aqui dá metro. Ok? Então a unidade está corretinha. Está aqui. O resultado disso é 0,7 metros, igual a 700 milímetros, né? Ok? Então, a gente acabou de descobrir que o comprimento de onda é 700 milímetros. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda ele é o comprimento até que tu começar a repetir o teu caminho, né? Então, no caso, vai ser aqui, desse ponto, até este ponto. Porque depois aqui, eu repito, né? Eu começo a repetir a minha trajetória. Ok. Então, do zero até o 2π eu tenho 700 milímetros. O que eu quero, a distância que eu quero é π sobre 3. Bom, se eu pegar o meu lambda, né, meu comprimento de onda, e dividir ele por 2, eu caio aqui no π. Concordam lá? O lambda é esse comprimento todo aqui, ó, de 0 até 2π. Se eu dividir ele por 2, eu caio aqui na metade, exatamente no π. Ok? E depois, se eu dividir ele por 3, depois de dividir por 2, dividir por 3, eu obtenho π sobre 3. Então, se eu dividir isso aqui por 2 e depois dividir por 3, eu posso inverter a fração. E aí vai ficar lambda sobre 2. Aqui eu tenho 1, né, aqui embaixo. Que vai multiplicar 1 sobre 3. Isso vai me dar lambda sobre 6, ok? Que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Só para, mais uma vez, para reforçar, né? De 0 até 2π é o lambda. Se eu divido por 2, eu caio em π. Se eu divido por 3, eu obtenho o que eu quero, que é π sobre 3. Então, isso dá lambda dividido por 6. Eu chamei aqui essa distância de φ.
Então, lambda sobre 6, lambda eu já tenho o resultado, divido isso por 6. A distância, devido a uma defasagem de π sobre 3, vai ser 116,66 milímetros. Ok? Bom, na letra B, ele quer a defasagem de uma certa distância de 1 microsegundo. Bom, o que isso quer dizer? Digamos aqui de novo que eu tenho partículas percorrendo essa distância aqui, nesse caminho. Digamos que eu tenho uma partícula que está aqui e uma partícula que está aqui. Elas têm uma defasagem, como a gente viu antes, né? Agora, digamos que essas partículas vão estar andando. A gente tem uma primeira partícula que está aqui, ela vai andar, vai passar por esse ponto, depois por esse e finalmente por esse. E eu tenho uma segunda partícula que está atrasada. Ela está atrasada 1 microsegundo, ou seja, ela vai andar 1 microsegundo atrás desse cara aqui, desse primeira partícula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir alguma relação de tempo aqui, né, nessa função de onda, porque a gente não tem nenhuma relação de tempo para trabalhar. Bom, uma grandeza que envolve o tempo de uma onda é o período, né? Uma das principais grandezas que a gente trabalha com ondas. E o período, ele é definido como 1 sobre a frequência, e a frequência a gente tem. Então, a gente consegue descobrir o período, que é 2 microsegundos. O período é o tempo que essa partícula leva para sair desse ponto inicial, percorrer toda essa trajetória e chegar nesse ponto final. Esse tempo é 2 microsegundos. Bom, se eu tenho uma partícula que está atrasada em relação a essa, por 1 microsegundo, vamos pensar. Se em 2 microsegundos ele faz toda a trajetória, em 1 microsegundo ele está aqui, né? No meio do caminho. Então, quando a primeira partícula estiver em 1 microsegundo, a segunda partícula que está atrasada vai estar aqui, porque ela está 1 microsegundo atrasada. Então, a partícula 2 vai estar aqui quando a 1 estiver aqui. E, quando a partícula 1 chegar aqui no seu destino, a 2 vai estar recém aqui. Então, qual que é a defasagem entre a 1 e a 2? É π, né? Tá claramente aqui pelo gráfico. A gente vê que a distância aqui é π. Mas a gente pode pensar assim, né? O período, ele vai representar 2π radianos, que é o percurso completo, né? E isso é igual a 2 microsegundos. Como eu quero uma defasagem de 1 microsegundo, eu posso dividir isso aqui por 2, né? Se eu dividir isso aqui por 2, ó, eu vou acabar tendo 1 microsegundo, que é o intervalo que eu tenho. Então, só basta eu dividir essa quantidade por 2 também. Aqui. Eu vou obter exatamente 1 microsegundo, a defasagem em 1 microsegundo, que é π radianos. Ok? Eu chamei essa defasagem de alfa, tá? Então, essa é a nossa resposta. A partícula que sai 1 microsegundo atrasada, ela está defasada por π radianos.